Olá, queridos e queridas. Nosso primeiro vídeo ele vai tratar sobre o nível discursivo na teoria da semiótica. Na verdade, a síntese que nós vamos fazer, ela destina-se exclusivamente a fornecer um apoio a leituras de textos em semiótica concernentes ao nível discursivo do percurso gerativo da significação, certo? Na verdade, nossa síntese ela vai estar baseada no capítulo intitulado Abordagem do Texto, do livro organizado pelo professor Fiorin, que é Introdução à Linguística 1, Objetos Teóricos. E o capítulo 1 é do professor Luiz Tati. E o capítulo também do livro do professor Fiorin, Introdução à Linguística 2, Princípios de Análise, capítulo intitulado Estudos do Discurso, pela professora Diana, certo? Bom, então esse percurso gerativo, ele tem as estruturas semionarrativas e as estruturas discursivas. Existe um componente sintático e um componente semântico, né? No componente sintático nós temos o chamado nível profundo, e a sintaxe fundamental, e o nível superficial, que é a sintaxe narrativa de superfície. Por outro lado, com relação às estruturas seminarrativas do componente semântico, nós temos a semântica fundamental e a semântica narrativa. Também, com relação às estruturas discursivas, no componente sintático, nós temos a chamada sintaxe discursiva, que tratam das questões da debreagem, da embreagem, da actuarialização, da temporalização, da espacialização, da aspectualização. E, com relação ainda às estruturas discursivas, no componente semântico, nós temos a semântica discursiva, que tratam da tematização, da figurativização e das isotopias. Nós vamos ver detalhadamente cada uma desses tópicos. Bom, então, no primeiro momento, nós tratamos das estruturas semionarrativas, não? E elas se dividem ou se distribuem em dois níveis. As estruturas narrativas, elas primeiro têm o nível profundo e o nível superficial. No nível profundo, nós temos dentro do nível profundo, nós temos a sintaxe, que é onde mostra as articulações do quadro semiótico, onde se inscrevem os conteúdos mais abstratos e universais do mundo humano. Por exemplo, vida versus morte, a natureza versus cultura, a euforia versus a disforia, são todos os níveis articulados, não, segundo o modelo do conhecido quadro semiótico. E também dentro do nível profundo nós temos a semântica, né, que são os efeitos de sentido gerados nas oposições do quadro semiótico. Não são as oposições contrárias, as oposições contraditórias e as implicativas. Bom, ainda dentro das estruturas semionarrativas, nós temos o nível superficial, que, enfim, se subdivide em três, né? Então, nós temos a sintaxe actancial, que são as relações estabelecidas entre os actantes da narrativa, o sujeito-objeto, o destinador-destinatário, o adjuvante e o oponente. E são relações que se espalham nas instâncias do chamado esquema narrativo, a manipulação, a ação, a competência, a performance, a sanção, paixão, etc. E também nós temos a sintaxe modal, aí os atuantes, é o chamado querer, dever, poder, saber, fazer, o fazer, o fazer crer e o ser parecer. E também nós, dentro do nível superficial, nós temos a semântica, que, como já dito, são os efeitos de sentido
gerados na articulação dos quadrados, né? Dever fazer, que é a prescrição, o dever não fazer, que é a interdição, o querer fazer, que é a chamada disposição, o querer não fazer, que é a relutância, o poder fazer, que é a liberdade, o poder não fazer, que é a independência, o saber fazer, que é a aptidão, o saber não fazer, que é a contenção, e assim por diante, né? Faltam aqui, evidentemente, as articulações contraditórias que podem ser vistas no arquivo dos quadrados. Então, o fazer crer, que é a persuasão, e o fazer não crer, que é a dissuasão, enfim, entre outros efeitos de sentido. Certo? Bom, então, nós vimos o nível profundo, né, e o nível superficial. Isso dentro das estruturas semionarrativas. E nós temos o chamado nível discursivo da narrativa. Então, esse nível discursivo ele corresponde às estruturações do discurso próximas à sua manifestação concreta, na forma de textos verbais. Toda e qualquer produção verbal, literatura, jornalismo, crítica, textos sociológicos, filosóficos, políticos, etc., e toda forma também de textos não verbais, seja a música, libras, a dança, sinais de trânsito, pintura, etc., e também os textos mistos, os chamados sincréticos, em que o verbal se compõe com o não verbal. Por exemplo, o cinema, o teatro, a canção e o HQ. Então, o nível discursivo ele corresponde às estruturações do discurso, não próximas às suas manifestações concretas, né? Então, em textos verbais e não verbais, e nos chamados textos mistos, ou sincréticos. Bom, nesse nível, a teoria semiótica ela aloca 9 conceitos básicos. Então, esses conceitos eles se entrelaçam em sua sintaxe e em sua semântica, ou seja, operam em conjunto, uns imbricando-se nos outros, e todos eles subordinados aos principais mecanismos das estratégias enunciativas da construção do discurso, que é a debreagem e a embreagem. Então, nós vamos ver, resumidamente, cada um desses 9 conceitos básicos da teoria da semiótica com relação ao nível profundo, nível semântico, né? Detalhadamente. Quais são eles? Não, primeiro, a debreagem. Número 2, a embreagem. Número 3, a actorialização. Número 4, a temporalização. Número 5, a espacialização. Número 6, a aspectualização. Número 7, a isotopia. Número 8, a tematização. E número 9, a figurativização. Nos próximos vídeos nós vamos ver de forma resumida cada um desses 9 conceitos básicos. Obrigado.